Nesta rúbrica Vidas em Terapia, hoje temos a honra de ter uma convidada muito especial, a engenheira Cristina Sousa, que nos vem inspirar com a sua história de vida. Desafiámo-la a podermos partilhar este momento com dedicação, entrega, empatia, que são algumas das características que encontramos em si com muita facilidade. É uma honra poder estar aqui neste momento e partilharmos as duas este momento. Iria começar por lhe perguntar, dividimos aqui este espaço em alguns apontamentos, digamos assim. Iríamos começar aqui pelas raízes, pela origem. Há alguma memória que a tenha inspirado, que tenha servido de base para a sua estrutura como mulher adulta que hoje é? Há alguma referência, algum marco importante que se recorde, engenheira Cristina? Susana, olá, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por este convite. Para mim é que é uma honra e um privilégio poder estar consigo nesta rúbrica. Dar-lhe os parabéns, porque estes momentos são efetivamente momentos muito importantes para conhecermos as pessoas numa outra vertente. Pessoas com quem lidamos, que conhecemos uma vida inteira, mas que no fundo as conhecemos em determinados contextos. E acho que esta sua ideia, este seu projeto vai com certeza trazer-nos e mostrar-nos as pessoas numa outra vertente. Efetivamente, na pergunta que me faz, eu nasci em Ceia, cresci em Ceia, tive uma infância muito feliz, uma infância que hoje é difícil conseguirmos dar aos nossos filhos, aquela infância em que brincámos na rua, em que não havia computadores, não havia telemóveis. Sim. A televisão também não era realmente algo apetecível para uma criança não e para um jovem, o dia dos jovens. De forma nenhuma. Portanto, era a brincadeira, era o estar com os amigos, era o dar asos à imaginação, era o brincar com algo que surgia e que encontrávamos e que a partir daí criávamos as nossas histórias e criávamos as nossas brincadeiras. Portanto, acho que tive uma infância muito feliz e fui crescendo realmente em Ceia e sempre perto desses amigos, que ainda hoje muitos deles me acompanham pela vida fora e que ficaram amigos para a vida. E que de alguma forma, juntamente com a minha família, e isso eu acho que é o pilar, e deve ser o pilar de qualquer criança no seu crescimento, e quando não é, efetivamente as coisas podem não correr tão bem. Felizmente tenho uma família e desde que me conheço que sempre me apoiaram, sempre suportaram o meu crescimento e me transmitiram aquilo que é tão importante, que são os valores. E são esses marcos que eu recordo hoje, esses valores que me foram transmitidos pelos meus pais, que fui crescendo e que fui de alguma forma sedimentando, mas também todas as pessoas que foram fazendo parte e que me foram acompanhando ao longo do crescimento, onde estão esses amigos, onde está a família alargada, onde estão os professores também, que nos marcam tanto e que nos marcaram tanto, que são modelos de referência. Alguma referência especial? Alguma pessoa que tenha sido verdadeiramente inspiradora e que tenha modelado o seu percurso? Em primeiro lugar, o meu pai. Ok. Em primeiro lugar, o meu pai. E depois, na primária, eu tive 2 professores na primária, uma professora no primeiro e segundo ano e depois um professor no terceiro e quarto que me marcaram especialmente. O professor que me marcou muito e que me transmitiu realmente valores muito importantes e quem sabe, provavelmente me colocou logo este bichinho eu nessa altura não sabia, não é? Nem imaginava que um dia viria a ser professora, que viria a abraçar o ensino, mas provavelmente as coisas não acontecem por acaso e elas são-nos colocadas de alguma forma, não é? Se de alguma maneira tivesse de definir essas pessoas inspiradoras na sua vida, qual era a palavra
que definiria, que encontraria aqui para fazer esta ligação com o seu pai e com esses dois professores que nos falam? Pessoas exigentes, mas extremamente carinhosas. Ok, o afeto. O afeto, a ligação. Acima de tudo. As ligações, que é extremamente importante serem criadas e existirem para que realmente o crescimento seja um crescimento saudável. Nesta nossa rúbrica Vidas em Terapia, busca um bocadinho aquilo do que é o essencial na vida. Estaremos a tocar em algo essencial? Sim, a afetividade, o carinho, o amor, que às vezes temos tanto algum receio em falar do amor, em falar das ligações, das emoções, porque achamos que temos que ter efetivamente uma carapaça, mas são as emoções que nos tornam humanos. Certo. É com as emoções que nós podemos dar de nós e que podemos deixar também alguma coisa de nós. Acredita que ainda somos muito imbuídos pela nossa cultura e pelas crenças? Existem ainda crenças, essas crenças que nos mobilizam para às vezes assumirmos aqui algumas máscarazinhas porque ainda acreditamos que temos de assumir um determinado papel na sociedade, um determinado modo de estar, uma determinada forma de ser, engenheira? Acredito. Qual é o seu parecer? Infelizmente, ainda temos. E acho que cada vez mais somos quase obrigados a criar essas máscaras e a não darmos e a não mostrarmos tudo aquilo que somos, muitas vezes por proteção, outras vezes porque efetivamente não é bem visto do lado de lá. O que é uma pena, porque por vezes criamos imagens das pessoas que não correspondem à realidade. Inevitavelmente surge aqui o tópico das redes sociais, não é? Exatamente. Que estamos todos tão imbuídos. E cada vez mais. E as redes sociais estão a fazer exatamente isso, que essas máscaras se criem e que não se conheça a verdadeira pessoa que está do lado de lá. Verdade. Por isso eu continuo a dizer, a ligação pessoal, o estar com a pessoa, o falar, o olhar nos olhos, porque os olhos são o espelho da alma, já diz o ditado, certo, e é verdade. Certo. Portanto, se olharmos nos olhos, se conseguirmos criar esta empatia, conseguimos de alguma forma que a nossa alma também... Verdade. Engenheira, eu fiz assim algumas pesquisas também para me preparar para este momento e definia aqui como uma pessoa que nos traz aqui um exemplo de vida, tecido de delicadeza, firmeza e entrega. Sempre a fui observando realmente com esse lado atento, muito sensível, muito simpático, muito afetuoso. Tem noção deste seu lado? É algo que foi crescendo? É algo que cuida? É algo que valoriza? Valorizo muito. Que eu acho que faz parte de mim desde que me conheço. Provavelmente pelos valores que me foram transmitidos e incutidos desde muito cedo. Eu sempre fui ensinada e desperta para olhar o outro e perceber o outro numa outra dimensão. A conseguir ver mais para além daquilo que a pessoa transmite. Porque quando nós perguntamos a alguém que encontramos, está tudo bem? E a seguir perguntamos, está tudo bem, mas viramos a cara e seguimos a nossa vida. Não é por aí. Certo. Está tudo bem, mas está tudo bem e perceber se efetivamente está tudo bem. Certo. Porque a tendência é nós, sim, está tudo bem. Socialmente estamos muito habituados a, sim, está tudo bem, mas verdadeiramente não retiramos aquela capa inicial. Não retiramos. E às vezes é importante olhar e dizer, não, olha, mas tu estás-me a dizer, mas hoje não te estou a sentir assim tão bem. E há tanta necessidade, cada vez mais, hoje em dia, há necessidade de termos um bocadinho de atenção. As pessoas precisam de ser ouvidas e basta este olhar, este perceber quando é que o próximo precisa realmente que estejamos um bocadinho mais próximos. Dedicar tempo. Que nos dediquemos um bocadinho mais, exatamente. Se calhar pegava Isso aqui mesmo nesta premissa, dedicar tempo. Dedica tempo a si própria? Não. E acho que isso é aquilo que todos nos queixamos. Damos-nos aos outros e por vezes esquecemos de nós. Mas não me queixo, porque quando realmente é necessário, acabamos por encontrar esse tempo para nós. Acho que o importante é estarmos felizes com o que fazemos
e, acima de tudo, chegar ao fim do dia e dizer: estou com a consciência tranquila. É por aqui que eu tenho que ir. Os dias nem sempre correm bem, há dias melhores, há dias que efetivamente ao final do dia eu digo assim: realmente eu preciso de tempo para mim, eu preciso de parar, de espaço, mas logo a seguir isso passa. Isso passa porque alguma coisa acontece. Não, mas eu estou-me a queixar de quê? Estou-me a queixar de quê? Não posso queixar. Eu tenho uma família feliz, tenho trabalho que gosto imenso de fazer, tenho amigos, tenho uma família que me acompanha, não me posso queixar. E vamos em frente. Gosta sempre do que faz ou também aprende a gostar? De uma maneira geral, gosto do que faço. Agora, em determinados momentos temos que aprender. Aquilo que fazemos todos os dias, nem sempre fazemos exatamente aquilo que gostamos. Como eu disse, há dias que correm melhor, há dias que correm pior. Agora, temos que ter a capacidade de, nos momentos mais complicados, conseguir dar a volta e tirar algo positivo a partir daí. E, no fundo, aprender a gostar também. Porque são esses momentos menos positivos que também nos ajudam a crescer e que nos fazem crescer enquanto seres humanos. Se tudo corresse bem, a tendência seria estagnarmos e não procurarmos até do nosso interior ser um bocadinho melhor e alcançar algo mais. Portanto, é essa capacidade que eu acho que é intrínseca de qualquer ser humano, ter a capacidade, acima de tudo. Eu acho que isso é fundamental, termos essa capacidade de ir criando efetivamente essas qualidades, não é? E de ir... Voltando aqui um bocadinho ainda às raízes, engenheira de formação, pedagoga de paixão, uma pessoa convicta, muito ligada ao serviço público, uma cidadã exímia. Como é que é? Como é que isto tudo se liga? Agradeço esses atributos todos, mas realmente, pronto, eu acho que faço aquilo que qualquer pessoa que tenha paixão no que faz consegue fazer. Acho que não há super-homens nem super-mulheres, basta colocarmos paixão naquilo que fazemos. Efetivamente, a engenharia, que é a minha área de formação inicial, apesar de depois já ter enverdado também por outras áreas, e acho que isso é que é bonito na vida, efetivamente, e é que nos dá garra e são desafios interessantes. E também é um exemplo para os jovens, com quem hoje trabalha muito, exato, não é? Exato. Este sentido da flexibilidade. Exatamente, cada vez mais os jovens têm que ter esta capacidade. Efetivamente, a engenharia, como eu dizia, é a minha área de formação, foi por aí que eu comecei, mais uma vez, influenciada pelo meu pai, porque o meu pai vem realmente de uma área técnica, e eu desde pequenina que me lembro de andar de volta dele e com ele para todo o lado, e acho que esta procura pela engenharia vem um bocado também influenciada por ele, apesar de nunca ter exercido a profissão em termos empresariais, em termos industriais, porque quando terminei a engenharia mecânica achei que queria voltar para Ceia, que era em Ceia que eu queria constituir a minha família, e decidi abraçar o ensino, também nesta área. Fui docente em várias disciplinas na área da mecânica, para além depois da matemática, mas foi aí que eu fiz a minha profissionalização em serviço, nesta área também. E quando cheguei ao ensino, efetivamente, adorei e gostei imenso de estar com os miúdos, de dar também um bocadinho de mim e de os ajudar, de contribuir também para o crescimento deles e para a formação deles. Ok. O que mais valoriza, o que mais lhe trouxe sentido à sua vida nesse ato de partilhar conhecimento, sabedoria? Consegui de alguma forma transformar esses miúdos. E hoje recordo, e já lá vão 30 e poucos anos, recordo os primeiros alunos que tive, recordo como eles eram quando chegaram pela primeira vez, no primeiro dia de aulas, à minha aula, e é com algum orgulho, eu diria mesmo com muito orgulho, que hoje eu encontro ex-alunos que já são pais e que me encontram com os filhos e chegam ao pé de mim e dizem para os filhos: esta foi a minha professora. Hoje eu gosto de matemática graças a ela. Por isso, isto enche-me de orgulho. De alguma forma, eu marquei estas pessoas. Eu deixei um bocadinho também de mim nestas pessoas. E acho que ser professor também é isso, é uma missão. É deixarmos também a nossa marca, é ajudarmos a mudar
estas crianças e jovens que estão numa fase tão complicada da vida, que tudo é mudança, que tudo é difícil. Desta referência, não é? Exatamente. É sentirmos quase como nós nos sentimos enquanto pais e mães, enquanto professor também é sentirmos quase como um farol. Algo que eles olham para nós e que os ajuda a encontrar a costa. Incrível. Um bocadinho por aí também. O que é o seu farol no dia-a-dia? Qual tem sido o seu farol? O meu farol. Que alinha com o seu projeto, com o seu propósito, o seu projeto de vida, engenheira? Acima de tudo, eu acreditar que a minha missão aqui é, de alguma forma, contribuir um bocadinho para que o meio que me rodeia e as pessoas com quem eu me vou cruzando na minha vida, e são muitas, que lhes deixe, como dizia o príncipezinho, que lhes deixe um bocadinho de mim. Elas deixam-me também e marcam-me muito, mas eu também, o meu objetivo é deixar também um bocadinho de mim. Como lida naqueles momentos, porque também existem e fazem parte da vida, de sentirmos que, de alguma forma, não estamos a conseguir cumprir uma determinada meta, um determinado objetivo, algo não correu como esperaríamos? Esses momentos, em que é que se suporta, em que é que se baseia, o que é que a alimenta, como é que se nutre? Muito, mais uma vez, pela família que tenho na retaguarda. É por aí que eu vou buscar força. E depois em algo que eu acredito que está acima de mim. Porque realmente tem que existir. E muitas vezes é aí que temos que ir buscar algumas forças. É uma mulher de fé? Muito. Incrível. Engenheira, tem um percurso que fala por si, desafios, responsabilidades enormes. Foi deputada da Assembleia da República, vice-presidente da Câmara Municipal de Ceia, cargos de alguma exposição. Muita exposição, cargos muito exigentes, em que deixamos de ter um bocadinho não, eu diria, deixamos de ter a nossa vida pessoal e a nossa esfera, a nossa proteção, a nossa bolha, de alguma forma percebemos que ela desaparece porque estamos muito mais expostos, não é? Mas que é de uma riqueza enorme. Conhecemos pessoas fantásticas, conhecemos pessoas também com imensos problemas, em que o desafio é tão grande, em que queremos ajudar e às vezes o ajudar está para além das nossas possibilidades e das nossas capacidades. E como lidar aí, quando nos sentimos um bocadinho impotentes? Aí não é fácil. E às vezes é mesmo só aquela palavra de conforto, aquela palavra de estamos aqui, não consigo ajudar a resolver o problema, mas posso ajudar no caminho, então vamos fazer esse caminho. E quem está na vida pública tem que ter também muito esta capacidade de dar a mão e de ajudar, mas ao mesmo tempo também de se proteger, de se conseguir proteger, exatamente por esta exposição. Uma proteção muitas vezes também emocional, exatamente, não é? Exatamente. É um desafio. É um desafio constante. Agora, é um desafio aliciante, um desafio interessantíssimo e que, como tudo o que eu tenho feito na vida, quando me entrego-me de corpo e alma. E nesta causa pública, nesta vida pública, que de alguma forma continuo a ter, é isso que eu tento colocar sempre, é entregar-me e dar o máximo que consigo dar, para de alguma forma saber que não consigo resolver tudo, mas que ajudando a fazer pontos, e ontem o nosso novo Papa dizia precisamente isso, é fundamental fazermos pontos. Deve ser esse o papel de qualquer ser humano. Incrível. É conseguir criar esses pontos. Eu sou uma amante de redes, de trabalho em equipa,
de quem me conhece sabe que é assim. Um mapa, criarmos aqui um mapa. Exatamente. Foi deliciosa essa sua imagem que tem estado aqui a construir, acho mesmo deliciosa, que é, não mudamos realmente o mundo num todo, mas criamos pontes, guiamos, não é? Damos a mão, caminhamos ao lado. Exatamente, e vamos criando essas pontes. E se todos tivermos a capacidade de o fazer, se a humanidade tiver a capacidade de fazer isto a pouco e pouco, nós vamos com toda a certeza conseguir mudar esta humanidade que está completamente caótica. Porque falta efetivamente este discernimento, esta capacidade de todos pararmos. Eu dou muito este exemplo e parece que já foi há tanto tempo, mas acabámos de sair de uma pandemia. Verdade. E todos nos lembramos, quando entramos na pandemia e quando a estávamos a viver, todos nós de alguma forma dissemos assim: isto vai mudar o mundo. Seria transformador. Pela primeira vez a humanidade toda uniu-se para se salvar ela própria, porque ninguém sabia o que é que iríamos... Sentido de sobrevivência. Exatamente. Tivemos essa capacidade de nos unir. O que é certo é que ultrapassámos esta pandemia e já todos nos esquecemos do que dissemos. Verdade. Que tudo ia ser diferente, que nos iríamos unir, que iríamos conseguir criar essas teias, construir essas pontes. Tudo isso já passou. É uma grande missão essa, não é? Também preservarmos este nosso sentido de identidade comum. Exatamente, exatamente. Isso é fundamental. Incrível. Fundamental. Ó, engenheira, no meio de todo este seu papel, porque continua a ser, portanto, a assumir aqui cargos públicos importantes, é mãe, é esposa, como é que se lida com tudo isto? Como é que se gera estes diferentes domínios da vida? Por vezes não é fácil, mas não é fácil no meu caso, não é fácil para a Susana, de certeza absoluta, porque tem também imensas atividades, imensos projetos que abraça, mas se conseguirmos ter esse pilar fundamental que é a família como retaguarda, e se soubermos que se algo não está tão bem, os temos realmente como suporte, tudo o resto eu acho que vai fluindo. Naturalmente vai fluindo, porque temos esse suporte, com um sentido gostamos do que fazemos, temos esse sentido de missão, eu acho que tudo flui naturalmente. Um dia mais desafiante, qual é a imagem que lhe surge? Como é que se recolhe? Como é que se encontra consigo própria? Um dia mais desafiante, como é que eu me encontro comigo própria? Tentando, de alguma forma, olhar para trás, ver todo o percurso que já fiz, olhar para o futuro, pensar onde quero chegar e não desistir, não baixar os braços. Realinha-se. Exatamente. Que às vezes há necessidade. Conecta-se consigo. Exatamente, e de nos reajustarmos. Sentido de valorização. Já consegui, já fiz, então vou conseguir. Sem dúvida. Incrível. Daquilo que temos, eu tenho, eu e o meu marido, enquanto casal, temos passado sempre essa mensagem aos nossos filhos. Desde muito pequeninos que nós lhes dizemos. Aqui em casa há duas palavras que não existem. Não consigo, não existe. Conseguimos sempre. Podemos não conseguir completamente o que queremos, mas há que reajustar e encontrar outra solução. O não consigo é um obstáculo que estamos a colocar imediatamente à nossa frente. Portanto, se não utilizarmos essas palavras, se mentalmente conseguirmos ultrapassar e dizer não, eu consigo, pode não ser na plenitude, pode não ser da forma que imaginei inicialmente, mas de uma outra forma, se conseguirmos ter sempre essa capacidade de avançar e de ultrapassar os obstáculos, porque eles sempre vão estar sempre na nossa vida, vão aparecer sempre, nos ultrapassamos, os contornamos. A vida é mesmo isso. O nosso mundo e a riqueza da vida é essa. A riqueza da vida é essa. E avançamos como um todo, não é? Exatamente. Humor e amor. De que forma se ligam na sua vida? Não sou uma pessoa que tenha uma grande capacidade de humor. Não tenho. Por acaso gostava de ter, mas não tenho. Não tenho aquele humor fino. Não tenho. Realmente não tenho. Mas sou uma pessoa bem disposta, uma pessoa que cria empatia facilmente, tenho essa noção. Portanto, acho que consigo contrabalançar essa pouca capacidade de ter humor, mas de ser uma pessoa bem disposta, não é?
E o amor é algo que tem que estar sempre presente na minha vida e acho que na vida de qualquer um de nós. Acho que isso, quando isso não existe, tornamos-nos pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar, e isso eu não quero de tudo para a minha vida, nem para mim, de todo. Volta aqui um bocadinho à sua experiência de vida e à sua ida para Lisboa como deputada da Assembleia. Eu julgo ter sido algo também transformador de alguma forma na sua vida. Completamente. Como é que se sentiu isso? Como é que foi de repente mudar a vida? Porque foi mesmo de repente. Foi mesmo de repente, porque efetivamente fiz parte das listas, mas confesso, não era algo que eu imaginasse que pudesse acontecer tão cedo. E realmente aconteceu. Mas eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu continuo a acreditar nisso. Talvez porque acredito e porque sou uma mulher de fé, as coisas não acontecem por acaso. Elas acontecem em determinados momentos porque há algo que nós temos que completar, que temos que fazer na nossa vida. E a ida para Lisboa, eu acho que foi na altura certa da minha vida, mudou completamente a minha forma de ver as coisas, a minha forma de ver até o nosso concelho, o nosso distrito, o olhar com olhos, a tal bolha, olhar de fora para dentro, que de vez em quando é preciso termos a capacidade de nos afastarmos e de olhar as coisas de outra forma. É transformador esse movimento, não é? Completamente transformador. E acho que me fez muito bem mesmo, em todos os aspectos, enquanto pessoa, mas também enquanto profissional, porque me abriu realmente a mente e me fez ver as coisas até de outra forma, e depois me deu também a possibilidade de conhecer pessoas fantásticas. As relações. Eu falo nas pessoas fantásticas porque aquelas que não me marcaram, aquelas pessoas que se cruzam, mas que não nos marcam, chegamos ao ponto que já nem nos lembramos delas. Agora, aquelas que se cruzam e que de alguma forma nos marcaram, deixam sementes. Podemos nem as voltar a ver ou vê-las de ano a ano, mas que estão cá e que nos ajudaram também a mudar enquanto pessoas, e acho que essa ida também me permitiu isso, conhecer pessoas completamente diferentes. Algumas hoje são grandes amigos e grandes amigas, e que me ajudaram também a mudar um bocadinho. O que mais poderia transmitir a quem nos ouve sobre aprendizagem de vida? Suas experiências, muita experiência, muitos contactos, muito relacionamento interpessoal, uma pessoa de relação, de ligação, assim numa frase, grande aprendizagem. Eu acho que defini isso não tanto numa frase, mas em 2 ou 3 palavras. Acho que é fundamental termos e sermos leais, a lealdade, a capacidade, a humildade, a capacidade que temos que ter de nós vamos tendo experiências na nossa vida, vamos ocupando determinados cargos, determinadas funções, mas nunca nos devemos deixar deslumbrar. Devemos sempre não esquecer de onde vimos e para onde é que queremos ir. Preservar a nossa essência. Preservar sempre a nossa essência, exatamente. Isso é fundamental. E depois, a entrega. Quando nos entregamos, quando aceitamos, quando abraçamos um projeto, devemos nos entregar. E acho que se tivermos em conta tudo isto, a humildade, a lealdade, a capacidade de ser perseverantes, de não desistir e de manter a nossa essência, eu acho que qualquer projeto corre bem. Estamos a ficar aqui no final do nosso momento de partilha. Estou profundamente grata por este encontro. Iria pedir-lhe, engenheira, aqui um lema, uma palavra que pudesse ser inspiradora para aqueles que nos possam ouvir e que possa servir de mote para continuar a alimentar vidas com sentido, vidas com essência. Eu diria que o mote tem que ser este: nunca desistir daquilo que acreditamos
e nunca ultrapassarmos aquilo que é para nós os nossos valores. Se conseguirmos criar esta fronteira e dizer daqui para a frente não sou eu, acho que conseguimos tudo. Tudo é possível. E depois, claro, ter sempre a capacidade de, quando precisamos de ajuda, ter a capacidade de procurar essa ajuda. Ter também essa humildade de ter essa humildade, sentirmos que podemos pedir essa ajuda. Esteja ela onde estiver. Que essa ajuda esteja na família. Quando isso acontece, eu continuo a dizer, o pilar fundamental tem que ser mesmo a família. E quando conseguimos ter essa ajuda na família, grande parte dos problemas desaparecem. Portanto, essa capacidade que temos que ter de nos reinventar todos os dias, sem esquecer realmente quem somos nem cedo. Mesmo para terminar, o que é que diz o seu coração neste momento? Estou muito feliz e estou muito agradecida por me ter dado esta oportunidade. É um privilégio. De ter, inclusive, também conhecer outro lado da Susana, que eu, de alguma forma, não conhecia, este lado também mais sensível, mas foi realmente um privilégio. Muito obrigada por esta possibilidade. Muito obrigada. Obrigada. E agora que estamos mesmo aqui a terminar o nosso momento de partilha com a engenheira Cristina Sousa, temos aqui um pequenino apontamento aqui da responsabilidade da minha colega e amiga Patrícia Marques. Patrícia, agora é a tua vez. Engenheira Cristina, mais uma vez muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco na nossa rúbrica, tentando aqui também conhecê-la mais numa vertente também mais pessoal. Percebemos que gosta da natureza. Muito. Diga-nos aqui na nossa estrela, qual é o sítio que lhe transmite mais tranquilidade? O sítio que me transmite mais tranquilidade. Eu não tenho propriamente um sítio, tenho vários. Acho que toda aquela nossa zona da Serra, a zona de Loriga, Lapa dos Dinheiros, Alvoco, estas aldeias e vilas e estes lugares que fazem parte das praias fluviais que associamos a cada um dos sítios, os espaços de natureza que conseguimos visualizar, nós que somos de cá, a cada um desses sítios, são realmente sítios que nos transmitem tranquilidade, que nos conseguem fazer com que consigamos ir buscar energias e recarregar baterias para continuarmos o nosso percurso. O nosso dia a dia. Eu apontaria para esses. Acho que toda a nossa serra é fabulosa, lindíssima. é fantástica, mas esta zona do concelho tem realmente essas tem a sua belezas únicas. Naturais e únicas mesmo. Únicas. Trouxemos aqui alguns objetos que gostaríamos de lhe mostrar, que têm muito a ver aqui com... Percebemos, de alguma forma, que gosta de cake design. Exatamente. Eu diria de cozinha, principalmente pastelaria. Gosto imenso. Então, trouxemos estes objetos e gostaríamos de lhe perguntar quando é que nasceu esta paixão, este gosto por esta área? Desde sempre, desde miúda, com a minha mãe. É uma das recordações de infância? Sim, de fazermos os bolos, de fazermos os cozinhados desde muito pequena. As nossas brincadeiras era realmente a imaginar, sem aqueles brinquedos todos que há hoje, era realmente aquilo que nós construíamos, era realmente a cozinhar e tínhamos muitas brincadeiras dessas, mas esta paixão pela cozinha, precisamente pela pastelaria, surge dessa fase, mas depois já mais velhinha, de ir realmente aperfeiçoando. Não sou perfeita de forma nenhuma, nem pretendo, mas vou buscar esta área, principalmente a pastelaria, vou buscá-la como terapia. Depois de um dia extremamente cansativo, daqueles dias em que chegamos a casa com aquelas dores de cabeça, eu não quero ver mais nada, quero é fechar num quarto escuro. Para mim não é fechar num quarto escuro, é ir para a cozinha
e dar asas à sua imaginação, forno, tachos, libertar, exatamente. Criar. É por aí, Criar um doce. Exatamente. Para adoçar um bocadinho mais. Exatamente, é por aí. Engenheira, eu tenho aqui um livro comigo. Sabemos que os livros são janelas, são inspiração, há partes de imaginário. Qual é o significado de um livro para si? Para mim é o livro, o papel, o cheiro. O pegar num livro, eu não consigo ler, tenho muita dificuldade, eu não leio um livro, recuso-me a ler um livro num computador. Digitalmente. Não, eu gosto de tocar, gosto de cheirar, gosto de folhear, gosto de andar de trás para a frente, gosto de sentir o livro. Isso dá-me prazer e consigo quase, dessa forma, entrar na história e há momentos em que me sinto quase uma personagem da história onde estou. Portanto, este sentir, a leitura e o estar fisicamente com o livro é algo que é muito terapêutico também e que é fundamental para conseguirmos de alguma forma parar um bocadinho, voltar àquilo que falávamos há bocado, reiniciarmos, quase como se faz com o computador, e acho que o livro tem essa capacidade. Obrigada, engenheira. Obrigada, eu. E com esta partilha maravilhosa chegamos ao fim de mais um episódio de Vidas em Terapia. Estamos profundamente gratos à engenheira Cristina Sousa, que a sua serenidade, a sua doçura, a firmeza, a convicção, a fé continuem e possam servir de mote para continuarmos aqui nesta rúbrica e aí desse lado a construirmos vidas com sentido, inspiradas e vidas com propósito em busca de momentos felizes. Até ao próximo episódio.